Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Itaboraí. Eu sou a professora Joana Fernandes. Estou iniciando mais uma aula de Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Itaboraí, tá bom? Dando continuidade aí à nossa playlist com esse curso intensivo, curso aí de 10 aulas, onde nós vamos tocar aí os pontos principais de Estatuto para você estar aí voando na sua prova, tá bom? Vamos falar nessa aula da vacância, tá? A gente já falou das formas de provimento e agora a gente vai falar sobre a vacância e as formas de vacância do cargo público, tá? Artigo 119, nós vamos falar de vacância, né? Eu falei de provimento, tá? Já nas nossas primeiras aulas, se você está nos acompanhando, eu espero que sim, você já sabe o que é o provimento, que são as maneiras pelas quais as pessoas ingressam no serviço público, tá bom? Agora a gente vai falar de vacância. Como é que é a vacância? A vacância são as maneiras pelas quais um cargo público que estava ocupado passa a estar disponível, tá? Então vamos lá. Tem aqui o cargo 1, 2, 3, tá? Essa é a numeração. Cada cargo no município, gente, tem uma numeração, tá? Quando você entra no município, você vai receber uma matrícula, tá? Que é um número que corresponde ao cargo que você está ocupando, tá? Normalmente é um pouco maior do que isso aí. Mas aqui no caso, vamos supor que que o servidor ocupasse o cargo 1, 2, 3, tá? Mas aí, por alguma razão, e essa razão a gente chama de vacância, né? Esse camarada deixa esse cargo, tá? E aí o cargo 1, 2, 3, ele passa a estar disponível para ser ocupado por um outro cidadão, tá? Normalmente pelas formas lá de provimento que nós já vimos nas aulas anteriores, tá? Então é o contrário, provimento, um cargo está vago e alguém ingressa nesse cargo, ok? Vacância, um cargo está ocupado e de repente essa pessoa é retirada ou sai desse cargo e esse cargo passa a estar vago, tá bom? Vamos lá, as formas de provimento são, olha, exoneração, demissão, promoção, transferência, readaptação, aposentadoria, falecimento e determinação em lei. Gente, o que eu quero que vocês já comecem aqui prestando atenção, ó, promoção, transferência e readaptação também são formas, tá, de provimento. Lá nas formas de provimento vocês viram que essas três também são formas de provimento. Então, são formas de provimento e vacância, tá? Ao mesmo tempo. Então, quando eu promovo um servidor de um cargo para outro, ao mesmo tempo que ele vai ocupar, prover um cargo vago, ele vai deixar um cargo vago, ele vai sair de um cargo para outro. Então, ele está provendo e, ao mesmo tempo, está acontecendo a vacância, entenderam? Quando eu transfiro um funcionário de um cargo para outro, mesma coisa, ele está sendo tirado de um, colocado em outro. Ele ocupa um e deixa o outro vago. A readaptação é a mesma coisa, aquele funcionário. Vamos trazer para a realidade aí da escola, por exemplo, tá? A pessoa era uma professora, ela estava ocupando o cargo de magistério, de professora, certo? E aí ela sofre algum tipo de transtorno físico, alguma doença, que ela não pode mais dar aulas, ela não pode mais estar em sala de aula, está com problema na voz, não pode mais esforçar suas cordas vocais. Isso é muito comum, tá? Esse tipo de readaptação para professor, quando o professor vive da voz, né? A voz é o meio de vida dele. Se a voz não pode mais funcionar da mesma maneira, ele fica com o seu trabalho comprometido. E aí, ele não pode mais dar aula, mas ele ainda pode fazer serviços administrativos. Então, ele é readaptado, tá? E aí, ele vai, de repente, deixar um cargo no magistério para ocupar um cargo dentro da secretaria de uma escola. É um cargo que vai ser ocupado. Então, à medida que ele vai prover um cargo, ele vai deixar o outro vago. Por isso que essas três maneiras aqui, eu quero que você leve isso para a tua prova, que a banca às vezes quer isso. Dentre as opções abaixo, aquela que é simultaneamente uma forma de vacância e provimento. São três, tá? Promoção, transferência e readaptação, tá bom? Então, essas três aqui a gente não vai trabalhar porque nós já trabalhamos como falamos de provimento, tá?
A aposentadoria também, não vamos falar, não é o caso aqui. Vai ter uma aula propícia para falar de aposentadoria. Falecimento, gente, não tem o que se dizer, né? Morreu, e aí? O cargo ficou vago. Vai falar o quê? Tem regra para o falecimento? Né? Não tem, né? A morte não tem regra. Determinação em lei é algo vago e o município não discorreu sobre isso na lei orgânica. Então, resta-nos falar dessas duas formas de vacância, a exoneração e a demissão. Nós vamos falar agora, tá? Agora em seguida aí com você. Vamos lá? Olá, pessoal! Interrompendo a sua aula só um minutinho para te dar um super recado, tá? Nós estamos lançando uma novidade, que é o nosso combo, contendo questões comentadas em PDF de História e Geografia de Itaboraí, Estatuto dos Servidores de Itaboraí e Lei Orgânica de Itaboraí, gente. Esses materiais, separadamente, você vai pagar R$ 28,00 aí para ter aí as questões comentadas. Se você comprar dentro do nosso combo, você vai estar tendo um desconto de R$14,00, gente. Você vai pagar R$70,00 por todos esses tópicos, né? Por todos esses assuntos nesse material, totalizando aí mais de 200 questões comentadas para você treinar, versando sobre história, estatuto e lei orgânica. Professora, a lei orgânica não está no meu edital. Gente, isso é um equívoco. Deixa eu mostrar para vocês onde vocês vão encontrar a lei orgânica. Muitos candidatos estão achando que não terá lei orgânica porque ela não veio separada, não veio destacada no edital. Mas eu vou mostrar para vocês aqui no edital, ó, lei orgânica está dentro dos conhecimentos de fundamentos da educação. Olha aqui, ó, Prefeitura de Itaboraí, conhecimentos comuns para o cargo de nível médio, língua portuguesa, e aqui, ó, fundamentos da educação, ó. E aqui tá para você, ó, olha aqui a lei orgânica, botei até em vermelho, ó. Lei Orgânica do município de Itaboraí. Ela está dentro de fundamentos da educação para todos os cargos. Então, muita gente não está vendo lei orgânica lá separado, discriminada, e está achando que não terá lei orgânica, mas terá sim, tá? Então, você que está aqui assistindo com a gente, já se antecipa adquirindo nesse combo. Você vai ter aí 60 questões comentadas de lei orgânica para não ser pego de surpresa lá na sua prova. Muitos serão pegos de surpresa, mas você que está aqui com a gente não vai ser, tá bom? Então, adquirindo esse combo, você vai ter essa super vantagem. Se você quiser ver como é que o nosso material é, ó, bota aqui, ó, amostra grátis. Clicou em amostra grátis, vai abrir para você um pedacinho do material. Você pode ver aqui a amostra grátis de todos eles e depois para poder depois aí estar adquirindo, né, com segurança o material que nós estamos oferecendo para vocês, tá? Também aqui no nosso site você vai encontrar, ó, questões aqui, ó, conhecimentos pedagógicos e legislação educacional, né? Você pode abrir aqui, você vai ter no conhecer todos os detalhes, ó, todos os detalhes do que está aqui nesse material. Aqui está todos os tópicos e quantas questões desse tópico você vai encontrar no nosso material. São mais de 800 questões comentadas para você treinar tanto de conhecimentos pedagógicos, como também da parte de legislação educacional. Tá tudo aqui organizadinho para você. Temos o nosso curso para você que é professor de história, né? Toda a parte específica do seu edital você vai ter questões e teoria em videoaulas aqui no nosso curso para professor de história. Dá uma olhada aqui no nosso curso. E também temos redação. Não somente, né, independente se terá ou não a redação no seu concurso, mas você que faz aí concursos de magistério, se você quiser já se antecipar e estar sempre bem preparado para as provas de redação, tá aqui para você, ó, redação imbatível, um preço super acessível para o material formidável, tá, que está sendo fornecido aqui nesse curso, ok? Então tá aí para você o nosso recado, o link, tá, para você entrar aqui e ver os nossos materiais, o link tá aqui na descrição do vídeo, ok? Então, dado o recado, vamos embora para a aula. Primeiro coisa, vamos determinar, tá, quando essa vaga vai ficar disponível. Quando é o momento que vai dizer, temos a vaga. Vamos lá? Primeiro, ó, da publicação da lei que criar o cargo. Então, o município criou um cargo. Esse cargo ainda não está ocupado. Então, esse cargo está vago, tá? É um caso de vacância ali. É um cargo que está carecendo de provimento, tá? Do ato que promover, exonerar, demitir ou aposentar o ocupante do cargo. Então, a partir do momento, tá, que um funcionário foi promovido, isso foi publicado, né,
a partir do momento que saiu lá no Diário Oficial, a vacância aconteceu, a vaga aconteceu, tá bom? Então aquele cara foi promovido, o cargo da qual ele saiu passa a estar vago, tá bom? Isso acontece. Eu, por exemplo, eu gosto de contar, que eu acho que eu quando estudava para concurso, as histórias que os professores me contavam, às vezes me ajudavam muito a lembrar na prova das questões, tá? Eu, quando entrei no município, quando precisei fazer uma transferência, me transferir de escola, eu cheguei até lá a coordenadoria de educação, onde ia ser feita essa remoção, e eu precisava escolher uma escola nova. A escola para onde eu queria ir, naquele dia, a vaga ainda não estava lá no sistema, mas naquele dia tinha saído a publicação de que uma das professoras dessa escola tinha sido promovida, né, tinha sido levada para um cargo de direção. Então a vaga dela no magistério, dentro daquela escola, estava disponível, né? E aí não tinha ainda entrado no sistema, mas já estava publicado, e aí a pessoa lá identificou essa situação e constatou que de fato esse cargo estava vago e que eu tinha, no caso, o direito, né, de ocupá-lo. E assim foi. Isso acontece, tá? Então é a partir do momento que publica no Diário Oficial, tá? Publicou, aposentou, tá lá, você viu no Diário Oficial que um professor tal aposentou, o cargo dele passa a estar vago a partir daquele momento que foi publicado, tá? Dá posse em outro cargo, no caso de provimento por nomeação, transferência e readaptação. Então, se a pessoa foi readaptada, a partir do momento que ela tomar posse do seu novo cargo, o cargo que ela ocupava anteriormente passa a estar vago, tá? A mesma coisa em relação à numeração e à transferência. E do falecimento do ocupante do cargo, né? A partir do momento que morreu hoje, o cargo dele passa a estar já vago, tá bom? Vamos lá, artigo 121. Verificada a vaga, serão consideradas abertas na mesma data todas as que decorrerem do seu preenchimento, tá? Parágrafo único. Quando se tratar de função gratificada, dá-se-á vacância por dispensa a pedido ou ex officio, quer dizer o seguinte, por vontade da administração, tá? Ou por destituição. Tranquilo? Isso aí é autoexplicativo, né? Não tem muito o que falar. Vamos falar então da exoneração. O que é exoneração, gente? E vai ser legal, a gente vai falar de exoneração e demissão para você não fazer confusão entre as duas, tá? A exoneração não é uma punição, a demissão é. E você vai entender isso agora, tá bom? Dá-se-á exoneração, tá? A pedido de qualquer caso. Então, se a pessoa, né, ocupa um cargo público e ela não deseja mais estar nesse cargo, ela quer fazer outra coisa da vida dela, enfim, ela vai lá e ela pede exoneração, tá? É como se ela estivesse pedindo demissão, só que o servidor não pode pedir demissão porque demissão é punição, ele não pode pedir para ser punido. Concorda? Então ele pede exoneração, que é o ato de se desligar do serviço público, sem que necessariamente tenha acontecido algum tipo de problema, tá? Ele simplesmente se desliga, tá? E também de ofício, no caso é quando a administração exonera, por vontade dela. Mas quando a administração faz isso, é por isso aqui, ó. Se tratar de cargo em comissão, tá? Então, da mesma maneira que a pessoa é nomeada, ela pode ser exonerada amanhã por uma vontade, não necessariamente por uma punição, mas por uma questão de conveniência da administração. Por algum motivo, o gestor não se interessa mais que aquela pessoa esteja ocupando esse cargo, então ele troca, tá? E quando não satisfeitas as condições para a conclusão do estágio probatório. O servidor, gente, e é bom você estar ligado nisso, agora com essa reforma administrativa aí que a gente está vivendo, né, essa possibilidade, isso está muito em discussão, então a banca pode querer pegar aí, tá? Então preste atenção. Quando o servidor ingressa no serviço público, ele tem um período de estágio probatório, tá? Que é um período de experiência, de 3 anos, de acordo com a Constituição brasileira. Então, durante 3 anos, ele não é estável. Durante 3 anos, é como se ele estivesse num período de experiência, onde ele é avaliado. Caso ele seja aprovado nesse estágio, aí sim, ele passa a ser estável, ele passa a ser estatutário, ele passa a ter todos os direitos plenos do seu cargo, ok?
Então, caso ele não satisfaça as exigências, ele seja reprovado nesse estágio, tá? Ele é exonerado, tá? Ele é exonerado. Ele não está sendo punido, ele está sendo desligado porque não atendeu as exigências do serviço. Partindo então agora para o artigo 123, né? Vamos ver aí o que ele está dizendo. Vamos lá. Exoneração é a dispensa a pedido de qualquer caso ou por conveniência da administração. Então, o que é uma exoneração? É uma dispensa, tá? Que não precisa ter, enfim, um motivo determinado, tá? Pode ser por uma vontade da pessoa que pediu para sair ou por uma questão de conveniência da administração, ok? Isso é importante porque agora a gente vai falar rapidinho da demissão, que é um artigo só, mas para você não confundir demissão com exoneração, são coisas diferentes. Olha o que é a demissão, artigo 124. Vai falar que a demissão é a forma de punição ao funcionário, demissão é uma forma de punição, tá? E que depende de sentença judicial ou processo administrativo, nesse caso assegurado ampla defesa. Então, uma vez que o servidor, tá, cometeu uma infração administrativa ou até mesmo um crime contra a administração pública, ele vai responder a um processo administrativo, ele vai responder a um processo judicial, tá? A instância penal, administrativa e civil correm juntas, tá? Ele vai responder civilmente, administrativamente e penalmente pelas infrações que ele venha cometer em serviço, tá? No caso, após uma condenação em um processo administrativo ou uma condenação numa sentença judicial em que ele implique a perda do cargo, é uma punição que ele vai receber, ele vai perder esse cargo, tá? Então, demissão, gente, é punição, tá? O cara fez algo errado e está sendo punido por isso, tá? Enquanto a exoneração não, a exoneração é só um desligamento amigável que é feito ou por um pedido da pessoa ou por uma questão da administração. Por exemplo, a pessoa não atendeu aos requisitos lá no cargo durante o estágio probatório, ela não tem condições de permanecer no serviço público, ela é desligada, né? Vai lá, parte para outra, meu filho, porque aqui não é seu lugar. É mais ou menos isso. A demissão não, a demissão fez errado e vai ser punido por isso, tá bom?